Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós começamos aí, praticamente aí 2 minutinhos antes. Hoje eu tenho horário para entregar aí o programa, que hoje nós temos estreia de programa novo. Mas antes de falar isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a rádio, para você que não conhece ainda o aplicativo da rádio. Nós temos um aplicativo da rádio, onde você entra lá através do teu Apple Store, né, da lojinha virtual aí tua, do teu celular, do sistema Android, né? Você baixa o aplicativo da rádio para você ter acesso a toda a programação da Hebron. Por quê? Toda vez que a gente entra ao vivo, automaticamente a gente interrompe na rádio também, entra ao vivo. Né? Agora o pessoal que está na rádio, boa noite, com muita alegria. Nós entramos ao vivo, então para o louvor e a gente entra aí. Então para quem está na rádio, muitos já estão acostumados. Mas para quem só acompanha a gente pelo Facebook, nós temos esse aplicativo da rádio. Um aplicativo super tranquilo, super leve. Você tem a facilidade que ele consome menos dados móveis. Então, se você precisar de dados móveis, aí ele vai consumir menos, porque não tem a transmissão de vídeo, somente o áudio. Então, vale a pena você migrar aí para a rádio também quando você precisar. Amém? Glória a Deus. Então, é um aplicativo super tranquilinho. Nós só não temos ele para o iPhone ainda, tá? Infelizmente, para o iPhone já é um pouco mais complicado, né? Lá tem que pagar e coisa e tal. Então, não tem um aplicativo, só tem para o sistema Android. Lembrando que o aplicativo você consegue baixar o louvor, você consegue salvar, você consegue compartilhar, tem toda uma facilidade aí dentro do aplicativo. Quem não tem, quem tem iPhone tem que entrar na página lá da internet, www.radiohebron.com.br. Amém? Glória a Deus. Então esse é o aplicativo da rádio. Eu vou pedir aí para a Bispa colocar o telefone da Hebron, vai ficar fixo para você que está na rádio que não dá para ver. O telefone da Hebron é o 11 970 13 8161. Amém? Esse é o telefone diretamente do WhatsApp da Hebron. A gente não recebe ligação, mas você passa o WhatsApp aí e a gente fala com você. Amém? Aí, se for preciso, a gente entra em contato com você no outro telefone. Legal? Então, tem o aplicativo da rádio. A igreja 100% virtual. Então, para quem não conhece ainda, nós temos aí 100% virtual através da Facebook e também da rádio. Programação da Hebron. Segunda a sexta-feira. Palavra do dia às 8h30 da manhã com a nossa bispa aí querida, das 8h30 até umas 10h30, 15 para as 11 aí, termina a palavra. Aí você tem de segunda a sexta-feira. De segunda e quarta-feira, às 19 horas, às 19 às 20 horas, nós temos a luz da palavra nesse programa que começou agora. Então é um programa de estudo, onde a gente vai ministrar a palavra. Então nós começamos aí em Gênesis, estamos em 1 Reis e devemos aí vários livros aí até o final do ano. Amém? Então vamos ver muita coisa aí até dezembro. Nós paramos normalmente uma semaninha, 2 semanas em julho, para quem está de férias, enfim, para descansar. E depois retornamos normalmente já no começo de agosto. Então, tem bastante coisa, tem bastante material. Nós temos um canal no YouTube que tem todo o material que foi dado já da luz da palavra. Desde o começo lá de Gênesis, está tudo lá. São 90 e alguns programas que tem lá o total, Então você tem 1 hora praticamente de programa por dia, 91 programas aí, então você já faz a conta de quantos dias você precisa aí se dedicar para receber a palavra. Então a gente começou em Gênesis e estamos agora em 1 Reis, legal? Então o programa de segunda e quarta-feira, encontro marcado às 19 horas, amém? No domingo nós temos evidentemente o culto da igreja, Nós estamos no estúdio aqui. Quem quiser vir para o estúdio assistir o culto, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Caso contrário, você entra aí na internet e tem acesso a toda a programação da Hebron. Legal, pessoal? E hoje nós estreamos um programa novo aí, A Bispa tem um projeto das Mulheres Transformadas, começa hoje, Aqui diretamente do estúdio também, daqui a pouquinho, logo na sequência. Então, você vai ver aí que você está na página da Hebron, aí, Hebron, Igreja Apostólica Internacional. Acabando, eu vou encerrar aqui o programa Luz da Palavra. Depois de 5 minutos nós estamos entrando com outra programação, que é o programa das Mulheres Transformadas. Então, convido você, mas bispo, eu sou homem, e daí? O ano passado eu participei desse programa, desse mesmo projeto que a Bispa deu de 12 mulheres, E foi tremendo. Deus falou demais comigo e vi aqui que o Senhor estava dando de direção para aquelas mulheres, Então foi glória a Deus, foi grande bênção. Então convido você a ficar ligadinho que logo na sequência, acabou o programa Luz da Palavra, a Bispa já vai estar aqui no estúdio também gravando aí ao vivo com vocês aí o programa das Mulheres Transformadas. Sábado nós temos os homens transformados, então glória a Deus também aí. Eu convido vocês, sábado não, sexta, Agora já me fugiu a memória, a Bispa falou é sexta, E aí nós vamos fazer alguns de sábados também. Então se prepara aí, sexta-feira, 7 horas da noite aí.
nós temos 7, 8 horas, agora depois eu vou confirmar o horário para vocês, mas nós temos aí os homens transformados também, então um programa para os homens também. Então eu vou estar ministrando, outro, o Bispo Fabão vai estar ministrando, vai ser grande bênção, amém? Glória a Deus, pessoal. Então, recados dados, essa é a grade da Hebron. Nós estamos no relógio de oração, que é uma marca da Hebron, começou de domingo para segunda, né, com os horários do relógio de oração, né, e você pode escolher o horário que você vai estar orando, 1 hora de adoração, né, 1 hora de você se derramando no altar do Senhor. A Hebron tem a marca desse relógio de oração, é a marca da Hebron aí, convido você a estar participando conosco. Só entrar no WhatsApp da igreja aí no 11 970 13 8161, amém? Glória a Deus. Então tá aí, daqui a pouco, aliás, acabou o relógio de oração, eu estava fazendo aqui o relógio das 18 com o pastor Edu, terminou agora, eu já entrei aí no ar com vocês, legal? Deixa eu falar, só comentando com vocês, na segunda-feira, nós vimos aí o capítulo 15 e 16 de 1 Reis. Então, abra sua Bíblia já no capítulo 17, e hoje eu vou, não é que eu vou correr, mas eu vou começar um pouquinho mais cedo, acelerei só a parte da programação para você entender, porque nós temos que terminar às 7 horas em ponto, porque elas começam, 8 horas em ponto começa o programa da Bispa. Então, tem muita coisa para a gente ver, então, finalzinho de 1 Reis, e eu quero fazer um resumão depois do livro inteiro. Como é um livro que tem muito detalhe, então o resumão provavelmente vai levar um programa para ser feito. Então eu quero ver se eu consigo terminar ele hoje, né? Se não der, amém. Mas terminar ele hoje, se não, na segunda-feira a gente pega o último capítulo que faltou e faz o resumão, tá? Mas aí eu vou dar uma pincelada boa, porque tem muita coisa em 1 Reis, nós precisamos entender. Eu fiz capítulo 12, que é um capítulo importante. Quando eu for fazer o resumão, vou dar uma parada importante aí também, porque nós precisamos entender isso aí para a gente seguir o ano aí mais tranquilo, legal? Então encurve sua cabeça aí, feche seus olhos, vamos orar para que a gente possa começar o programa de hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Pai, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puro de coração, Pai. Tira nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, a apostasia, o cansaço, a sonolência. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, as Tuas Escrituras, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente a cada um que está vendo ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão também, Pai, da mesma forma. Coloca a mente cativa e obediência a Ti, Pai, para ouvir e entender essa palavra que vai ser ministrada, Pai. Toma nas Tuas mãos essa noite, Pai, este programa, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. As mulheres às 20 horas transformadas, espero vocês, a Bispa está colocando. Bispa, coloca aí dos homens também, que é sexta-feira, o horário aí, para deixar cravado aí. Eu vou repetindo aqui para o pessoal da rádio, amém? Bom, deixa eu ver quem que está aí. Bispa, boa noite, com muita alegria, né? Glória a Deus pela sua vida no nosso programa. Normalmente ela está só pelo telefone, glória a Deus pela vida dela. Maurição, que eu vi que está aí também. Não dá para mim ver todo mundo, mas enfim. Boa noite com muita alegria. Telefone da Hebron, 11 970 13 8161. Legal, pessoal? Aí vai entrando o pessoal, eu não consigo depois estar dando boa noite para todo mundo, até para a gente não perder o foco da ministração. Eu sei que o Maurição toca aí com o pessoal do Gabriela Rocha, coloca lá no grupo, todo mundo que entrar lá, Maurição vai dando boa noite aí, que todos sejam muito bem-vindos, amém? Mas começa agora a luz da palavra, nós vamos entrar aí no capítulo 17 de 1 Reis. Eu vou só tirar aqui os comentários para a gente não dispersar aí. Deixa eu falar uma coisa com vocês antes. Nós vimos na segunda-feira, falando aí, nós vimos o capítulo 15, falando sobre o filho de Roboão. Mas assim, o livro de 1 Reis, em alguns momentos, não é que é cansativo. Você vai ver que o camarada assumiu, não fez nada que agradava a Deus, né? Fez o que era mal diante do Senhor, como diz a palavra. E aí o que acontece? Reinou tantos anos e fez isso. E aí acaba a história desse camarada. Então tem muito disso no livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, a gente vê muito disso aí. Agora alguns têm mais ênfase, e é desses aí que nós vamos pegar mais. Por quê? Porque tem mais história, tem mais coisas que aconteceu, que nós estamos entrando aí, né, finalizamos aí praticamente com Acabe. Então começa a entrar Acabe e muda completamente a história. Então aí a gente vai ver que alguns reis tiveram mais história, e nesses nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Legal? Então nós vimos aí praticamente falando sobre isso, sobre a guerra, né, de Judá
com o povo de Israel, e aí pediu ajuda lá para o pessoal da Síria, né? Para Ben-Hadad, que era o rei da Síria, né? Foi dado ouro, prata, algumas coisas para ele que tinha sobrado ainda, né? Da época de Salomão, e ele ajudou nessa confusão toda aí, e o povo de Israel não atacou Judá e acabou saindo de cena aí, entendeu? Então não houve confusão aí, Deus prevaleceu, né? A palavra do Senhor que protegeu o povo de Judá. Legal? Depois a gente vê aí Baasa também que assumiu, não foi um rei bom, foi um rei ruim, né? O povo de Israel não teve um rei e foi bom. E depois a gente vê no finalzinho lá falando sobre Acabe. Ele morre, honre e começou a reinar em Israel seu filho que era Acabe. E aí começa a dar uma história agora um pouco diferente, porque Acabe vai assumir e logo na sequência já relata que ele casou com Jezabel, né? Que era uma mulher, quer ver? Deixa eu só ver aqui, até para a gente resumir para vocês aí. Ó. E Acabe fez poste ídolos, quer dizer, fez tudo que não podia, né? Então ele já começou casando com a filha, né, de Debate, com a mulher, a Jezabel, que era filha de Etibal, rei dos Sidônios. Então já começa aqui onde complica um pouco a história, porque ele vai em casa com a mulher que era filha dos Sidônios, né? E aí casa-se com Jezabel. E ela traz toda aquela cultura que era do povo dos Sidônios. E aí traz poste ídolo, Baal, e aí Acabe deixou essa mulher dominar, e nós vamos ver. Inclusive nós tivemos um curso aí, num sábado, eu dei uma parte do curso, a bispo outra parte, falando sobre guerras espirituais, né? E aí fala-se muito sobre Jezabel. Está aqui essa mulher que domina e não deixa Acabe governar, é ela que governa, é isso que nós vamos ver muito agora aos próximos dias aí, falando sobre essa mulher. Por quê? Porque ela domina sobre Acabe, né? Acabe praticamente não governa, é ela que manda, ela que faz, e acontece aí, uma mulher astuta, muito inteligente, só que usando a inteligência dela pro mal, né? Então termina aí o finalzinho do capítulo 16 e fala sobre um camarada que tentou edificar lá os muros de Jericó, e tinha uma palavra de Josué que aquele que edificasse lá os muros, tentasse edificar os muros, morreria o primogênito. Se colocasse as portas, morreria o filho mais novo. E o camarada tentou fazer e aconteceu exatamente isso com ele. Então isso foi em segunda-feira, aquilo que nós conversamos, ok? Então agora vamos no capítulo 17 aí já direto. Vamos ler do versículo 1 até o 7. O título da minha Bíblia está como Elias prediz grande seca e corvos o sustentam. Então, uma passagem muito conhecida por muita gente, ministrada, enfim, mas vamos entender um pouco melhor aí dela aí. Vamos ler do 1 até o 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então aqui, logicamente, o Senhor dando uma direção para Elias aqui, falando que ali havia uma grande fome, né? Porque, e aí fala para ele se retirar e que o Senhor sustentaria ele. Uma passagem maravilhosa, por quê? Primeiro porque o profeta não ficou sem alimento, o Senhor mandou o corvo, né, os corvos alimentar ele, trazendo pão e água, né, pão e carne, né, água, pão e carne, né, na parte da manhã e também ao anoitecer. Então, quer dizer, o profeta ali não morreu de fome. E esse profeta é um profeta importante, onde nós vamos falar muito sobre ele e na sequência sobre o sucessor dele, né, logo que ficou aí, que é Eliseu. Então, pouca informação se tem sobre o passado do profeta Elias, né? Se tem até essa passagem, pelo menos. Apenas que era da cidade de Tesbe, né, de Gileade, mas uma coisa nós podemos assegurar, né, que ele foi um grande profeta, um dos grandes profetas relacionados na Bíblia. Então, isso é indiscutível. Mas pouca informação se tem, pelo menos desse momento para trás, com relação ao profeta Elias. Então Elias não temeu estar na presença do rei de Israel, mesmo sendo anunciado, sem ser anunciado ou convidado. E a gente sabe que naquela época o cara não entrava na presença do rei conforme ele queria, ele chegava lá, batia na porta e entrava, não era assim. O cara tinha que ter sido anunciado, ter sido chamado, enfim,
né, o rei aceitar receber o camarada lá. Então não era tão simples assim. Só que acontece, ainda mais tratando-se do rei de Israel, que a gente viu aí completamente dominado por todas as prostituições espirituais que tinha naquela época, trazidas por Jezabel. Então ele não temeu, ele foi lá e deu o recado que tinha que dar, né? Pode estar ali, esteve ali então corajosamente, né? Pois a sua vida estava diante daquele cuja glória e majestade e poder infinitamente eram muito maiores do que de Acabe. Então ali, porque ele sabia que era o Senhor com ele, ele se dispôs, foi até lá e entrou, e ali foi falar com Acabe e dar o recado que tinha que dar para Acabe. Seu ministério é marcado por sua oposição ferronha, né, a Baal, a Acabe e também a Jezabel. Então o ministério dele, do profeta Elias, vai basicamente aí, as guerras contra Baal, né, evidentemente, que eram os deuses dele, outra guerra contra Acabe, que era o rei de Israel, e Jezabel, sua mulher, que tentava governar no lugar dele, ou melhor, governava muitas vezes no lugar dele. Então, o ministério do profeta Elias, basicamente, ele vai enfrentar esse tipo de coisa. Então, aqui a gente vê um milagre, né? Não tem nem o que falar, né? O camarada sair se alimentado por corvos é um milagre maravilhoso. Então, é uma palavra que muito se ministra em culto de domingo, aí, falando sobre essa passagem, então muita gente conhece, né? O Senhor de toda a criação pode usar a maneira que Ele quiser, aí, né? Que Ele quiser para alimentar o seu profeta. E nesse caso, usou então os corvos. Nessa passagem já demonstra o que Elias viveria e como seria o relacionamento dele com Deus, né? Quer dizer, logo de imediato aparecem falando sobre Elias, ele já tem uma experiência dessa maravilhosa. Então já dá para imaginar aquilo que ele vai viver com Deus e o relacionamento e a intimidade dele com Deus. O camarada se apresentar o nome dele na Bíblia e ele já passar por uma situação dessa, por aí você já imagina, né? E logo na sequência, olha o que ele tem para enfrentar aí. Elias e a viúva de Sarepta. Então vamos ler aí do versículo 8 até o 11. Vamos ver o que diz aí. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão, né, na tua mão. Então olha aqui, primeiro um profeta foi alimentado pelos corvos, e agora o Senhor manda ele para uma cidade, mas não para ele ser alimentado pela mulher mais rica da cidade, né? Pelo contrário, o profeta Eliseu chegou lá, né, com a mulher sunamita, a sunamita não precisou nem pedir, a mulher foi alimentando, foi construindo o quarto, fazendo e acontecendo. Nesse caso não, o Senhor manda ele justamente para uma cidade para falar com uma viúva, e uma mulher naquela época viúva tinha toda a limitação, porque não tinha o marido que era o provedor da casa. Naquela época a mulher não era que nem os dias de hoje, que tinha as mesmas habilidades, né? Tinha os mesmos direitos, podia fazer as mesmas coisas, né? Naquela época não. Então uma mulher viúva naquela época era muito discriminada. Se ela não tivesse um primogênito lá para assumir e fazer algumas coisas, era difícil a vida dela, né? Então o que acontece? Mas aí o Senhor fala para ele ir lá justamente com uma viúva, para que ela pudesse dar um alimento para ele. Sarepta era um território fenício, né, ao sul de Sidom, a fortaleza inclusive de Baal. Essa viúva era uma mulher de fé no Deus vivo, mesmo vivendo em terras estrangeiras. Então a gente vai ver pelas atitudes dessa mulher, a forma como o Senhor, né, vai usar essa mulher, que mesmo ela vivendo numa cidade onde vê que aí Baal era adorado, né, ao extremo, ela em terras estrangeiras ela adorava o Senhor, ela sabia do Deus vivo, mas iria viver uma experiência até então não tinha vivido. Parece inclusive estranho para muitos, um absurdo seria o Senhor escolher justamente uma mulher viúva e pobre para sustentar Elias, algo impossível, tanto que ela logo fala que apenas tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija, e que ela iria preparar para ela e para o filho comer e depois morrer. Então, quer dizer, é um mínimo estranho, né? O Senhor mandar lá justamente com uma viúva, e além de ser uma viúva, não era uma viúva rica, era uma viúva pobre. E ela já começa a falar para ele: só que, desculpa, o único que eu tenho aqui é um pouquinho, né, de farinha aí na botija, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer o quê? Eu vou preparar, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Quer dizer, ali ela estava dando a sentença sobre o que aconteceria com ela. Por quê? Era que os olhos dela estavam vendo naquele momento, e ela vinha vendo, vinha se alimentando, vinha acabando. Ela falou: bom, agora eu vou comer o último bocado, não tem muito o que fazer. Aí, na situação que eu estou, ainda chega o profeta que pede para comer o restinho que lhe sobrou. Então, era algo
difícil para essa mulher, também era um teste de fé para essa mulher. Mas o profeta de Deus era maior, e não só como profeta, mas também como aquela viúva, né? O propósito de Deus era maior não só na vida do profeta, mas também na vida daquela viúva, pois acabaria uma assolação e a miséria que havia na vida dela, ia acabar imediatamente agora. Mas existia o quê? Um propósito, uma experiência que Elias precisava viver, e aquela mulher também. Nós não só a experiência, como acabar com toda a miséria e o opróbrio que tinha na casa dela. O profeta, ainda depois de ouvir os argumentos dela, pede para que ela não temas e que faça primeiro um bolo para ele e só depois ela fizesse para ela. Quer dizer, mesmo ouvindo que ela só tinha aquilo, que ela ia comer e ia morrer, o profeta fala: tá bom, entendi o que você está falando. Você coloca no lugar dessa mulher, né? O profeta chega para você: eu entendi o que você está falando, só que é o seguinte, tudo bem, mas prepara lá o bolo, traz para mim, depois você faz alguma coisa para você comer. Quer dizer, se fizesse para ele, ela tinha para ela e para o filho, ia fazer o quê? Depois ia comer como? Ela e o filho, quer dizer, só ia, no entendimento dela humano, vou antecipar a minha morte. Se eu tinha para mim e para ele, agora eu estou dividindo com um terceiro, quer dizer, eu vou antecipar a minha morte. Ou vai morrer eu, ou vou morrer meu filho, vou alimentar um ou outro, dependendo ainda do que o profeta comesse, né? Então você imagina a situação como é que era. Vamos ler o versículo 14 até 16. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Opa, uma profecia importante. Estava numa época de seca, e o Senhor está falando que não ia acabar a botija, não ia acabar nada. Por quê? Muito possivelmente, né, numa época de seca não tinha colheita, era difícil a colheita, porque não conseguia plantar, não tinha colheita, era um momento difícil. Então, até que tivesse água, para que pudesse se plantar e ela ter com o que se alimentar, nesse tempo todo o Senhor está falando aqui, através da vida do profeta, que não ia faltar para ela, né? Então, olha só, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Presta atenção, não foram poucos dias. Ela foi, preparou, ele comeu, o filho comeu, ela comeu, quer dizer, toda a casa dela comeu, e isso não acabou por vários dias. Então presta atenção, comeram aquilo por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra por intermédio de Elias. Então, quando a gente ouve o profeta, a gente corta caminho. Eu diria que você pega um atalho. Quando a gente não ouve o profeta, o que a gente vai fazer? A gente pega um caminho duro. Essa mulher estava num momento aí muito difícil, e nesse momento mais difícil ainda, na condição que ela estava, se ela não ouvisse o profeta, quer dizer, só ia realmente gerar a morte. Agora, quando ela dá ouvidos ao profeta, entende que ali estava se tratando de um homem de Deus, ela atendeu, obedeceu aquilo que o profeta estava falando para ela, transformou a história dela. Então ela pegou realmente um atalho, né? Porque transformou a história dela, não faltou alimento, e aqui diz que sobejou, ou seja, sobrou para vários dias. E essa é a história quando você caminha com o Senhor, você ouve, né? Só que só ouvir não adianta nada. Se a gente não ouvir e não obedecer, de que nos adianta? Né? Só que aqui o profeta faz o quê? O profeta fala para ela, ela ouve, obedece o profeta e tem a história dela transformada, né? Veja que o desafio de Elias para com a viúva demandava o que? Fé em meio às suas circunstâncias, tanto dele como dela, que era desesperadora. Enquanto uma nação israelita apostatada sofria em função de uma seca, Deus supria necessidades diárias de uma mulher não israelita que se dispôs a obedecer a palavra do Senhor, ou seja, obedecer a sua palavra. Olha só, enquanto o povo de Israel estava lá passando seca, passando privações, né, em Israel, essa mulher estrangeira obedeceu, ouviu a voz do Senhor, obedeceu e estava vivendo o sobrenatural. Está vendo como é que é? Quando a gente obedece ao Senhor, independentemente de haver uma seca, e essa palavra que você vai ministrar é muito linda, por quê? Às vezes você fala assim, olha, mas não tem como eu viver nada disso, por quê? Olha, a minha empresa está acontecendo tudo isso, todos os empresários que eu falo, que é do mesmo ramo, estão passando a mesma dificuldade. Só que não é porque todo mundo está passando a mesma dificuldade que você vai passar. Por quê? Porque você é servo de Deus. Quando você ouve e obedece, o Senhor tem um caminho para o justo. E o caminho que o Senhor tem para o justo, o ímpio não passa. Então essa palavra, nós temos que tomar posse dela. Então não adianta só a gente ouvir e não fazer nada. Nós temos que tomar posse da palavra. Se o Senhor está falando que ele tem um caminho para o justo, então eu sou justo, justificado pela minha fé. E essa fé fez a diferença na vida dessa mulher. Ela obedeceu e teve um caminho para ela. Enquanto o povo estava lá, teoricamente, passando dificuldade, ou fome, ou sede, ela não, ela estava vivendo o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, essa é a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Amém?
Ocorre que depois dessa experiência, o filho da mulher adoece e morre. E o que ela iria entender é que também a morte dele tinha propósito. Então, logo na sequência, o filho dela morre, ela fala, então o profeta veio aqui para me castigar. Ela até fala para ele, o senhor veio aqui para tudo isso, quer dizer, a gente já ia morrer de fome, você veio, deu um alento, né, nos mostrou um caminho aí para a gente seguir, né, que viria comida e coisa e tal, e agora meu filho vai morrer. Então você veio aqui com o propósito realmente de alimentar e matar o meu filho. Talvez ela tivesse, né, alegando isso para o profeta. A primeira coisa que ela fala, porque logo na sequência o filho dela morre, quer dizer, o milagre nem bem chegou na casa dela, e ali ela vai viver agora uma outra situação, né, uma situação de perda. Só que aí quando a gente caminha com o Senhor, a gente entende que o Senhor não dá algo para depois tomar, não é nada disso, né? Mas ela imediatamente se virou para o profeta, indagando o que ele teria feito. Qual o pecado para que ocorresse isso com o filho dela? Em que eu pequei? O senhor chegou aqui, pediu, tudo que o senhor pediu, eu fiz, e agora o meu filho morre? O pecado nem sempre é a causa imediata do sofrimento. Deus tinha um propósito, e isso, pessoal, isso realmente acontece muito. A gente vê as pessoas reclamando, mas por que eu estou passando por isso? Eu não pequei, eu não isso, eu não aquilo. Nem sempre aquilo que você está passando é fruto do pecado, né? Deus tem propósito nessa situação, para que você cresça, para que você amadureça, né? E às vezes para outra pessoa viver alguma coisa, precisa que você, né, que o Senhor possa confiar em você, possa usar você, porque você é servo de Deus, você é aquele a quem o Senhor pode confiar, então tem propósito, lá na frente você vai entender. Só que a gente às vezes sai falando um monte de groselha aí, por quê? Porque a gente não espera o trabalhar de Deus, fala contra a palavra. Só que a primeira coisa que ela fez foi imaginar que ela tivesse pecado, pequei eu para acontecer isso aí, né? Só que agora ela iria conhecer o poder da ressurreição. O profeta imediatamente tomou o menino, o colocou no quarto que o hospedava, né, e começou a clamar ao Senhor pela vida daquele menino. Vamos ver aqui no versículo 20 até o 24. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar-se a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você vê como é que é? Essa mulher tinha acabado de viver um milagre, né, da multiplicação, e isso é igual a gente, né? Exatamente assim. A gente vive um milagre hoje, amanhã, porque Deus não fez aquilo que você imagina, fala, mas Deus não está comigo, não vejo Deus nesse lugar, eu não vejo Deus nessa situação. A gente é bem assim. Eu estou falando algo para vocês, pessoal, que é bem assim, nós somos bem assim. Então veja que ela falou, agora veja que você realmente é um homem de Deus, né? Que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Quer dizer, ela tinha acabado de viver o milagre da multiplicação ali, não tinha nada, ia comer e morrer, né? O Senhor foi lá através da vida do profeta, fez tudo o que fez e só agora ela foi reconhecer. Então veja que às vezes a gente tem uma atitude igual a dessa viúva de Sarepta, né? Então vamos ver como é que é as nossas atitudes, é hora de rever, né? A experiência dessa mulher com Deus, por intermédio do profeta, foi maravilhosa. Como muitos de nós, ela deve ter se perguntado, e amanhã? Haverá farinha e azeite? Mas depois dessa experiência, acho que a resposta para ela estava bem clara, mas muitos de nós não perguntariam, e amanhã? Será que hoje tem azeite? O Senhor fez a multiplicação, o azeite veio. E amanhã? E eu posso falar para vocês que eu já vivi essa situação, né? Eu via Deus fazendo um dia e falava, tudo bem, Deus, hoje, como se diz assim, hoje foi fácil, eu quero ver amanhã. Aí chegava amanhã, eu falei, hoje também era mais ou menos fácil, e amanhã? E depois da manhã? E até uma hora que eu cansei, né? Porque quanto mais eu falava, mais Deus fazia. Ou seja, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Mas às vezes a gente, né, fala contra a palavra, né? A viúva de Sarepta vivia a mesma crise que dominava o povo de Israel, por falta de chuva e fome e miséria que afetavam todas as famílias. Mas na casa dessa mulher, aparentemente havia chegado o limite dessa condição. Então, que o limite dessa condição, não sei qual você está também, que chegue aí na sua casa hoje, eu sei que você veio, né, conhecer um pouco das Escrituras, mas que hoje chegue esse fôlego de vida aí para você, em nome de Jesus. Mas o Senhor se inclinou para as necessidades dessa viúva e pediu-lhe uma oferta.
ela entendeu, se inclinou, atendeu ao profeta e viveu livremente o sobrenatural. Ela viveu um livramento sobrenatural de Deus, né? Mas quando ela se encurvou, o que aconteceu? O profeta pediu para ela o quê? Uma entrega de oferta. Ela estava entregando a única oferta que ela tinha, que era um bocado que tinha ali de farinha e azeite, para ela fazer o último alimento dela. Então, ali ela entregou uma oferta. Ela entregou uma oferta importante. Uma oferta, aí você fala, pô, não era oferta de vida? Lógico que era. Se era o último alimento, ela não sabia amanhã. Mas hoje, pelo menos, ela poderia se alimentar e não morreu hoje. Amanhã é um novo dia, o Senhor nem criou um novo dia. Mas aquela mulher, né, foi lá e entregou uma oferta de vida, e aí recebeu mais vida ainda e vida em abundância, né? Lembre-se que o tempo de fome farinha valia ouro naquela época, né? Então não pense que você vai, mas vai ter um bocadinho de farinha, né? Vai saber, pô, numa época de seca, de fome, um bocadinho de farinha e azeite lá significava muita coisa. Amém? Vamos lá, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Lembrando, né? Acabe, rei de Israel, e aqui falando de Samaria, logo, ele é a capital política de Israel, era Samaria, e capital religiosa, Dan e Betel, estão lembrados? E quando a gente fala de Judá, né, capital Jerusalém, só que a capital política e religiosa, só existe uma, mas em Samaria não existia uma capital política e religiosa. Então aqui o rei Acabe estava em Samaria, então ali fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Veja que ele chamou um mordomo justamente que temia ao Senhor. Um israelita, mas que muito possivelmente não tinha se contaminado com o restante da população, como Acabe. Jezabel não pode nem falar, porque ela já veio de outro lugar, era outra história, mas Acabe já tinha se contaminado, mas aqui Obadias não, o mordomo, né? Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Essa passagem é uma passagem muito linda, por quê? O que acontece? Quando Jezabel é exterminadora de profeta, né? E por isso que a gente fala que é um demônio que atua muito nas famílias, destrói os lares, porque assume a posição do marido, que é o cabeça da casa, e começa a destruir. E ela gosta de matar profeta de Deus. Pega sacerdote aí, pastor, bispo, enfim, presbítero, gosta de pegar, quanto mais unção tiver para ela, é melhor, né? Então o que ela faz? É igual a Leviatã, mas Isabel, o que ela faz? Ela vai diretamente ali, ela começa a mandar exterminar os profetas. E Obadias, que temia ao Senhor, o que ele fez? Pegou 5 profetas, escondeu 50, depois pegou mais 50, escondeu e estava alimentando eles com pão e água, no momento de fome. Olha o risco que esse homem estava correndo, né? Mas olha que temor ele tinha ao Senhor, porque ele temia pela própria vida. No momento de escassez, o cara ainda separar pão, tirar de algum lugar, né? Muito possivelmente tirou do reino, né? Onde tinha uma escassez de pão e de água. Então veja a situação dele, né? Então presta atenção. Só que aqui Elias foi enviado a Acabe, né, para dar um recado. Enquanto isso, enquanto ele não fala com Acabe está querendo fazer e acontecer. Então começa aí tentando matar os profetas. Jezabel era a encarnação do espírito maligno que mata os profetas e quer silenciar os servos de Deus, como vimos nessa passagem. Então, é uma das coisas que ela quer fazer. Como é que ela mata? Silenciando o profeta de Deus. O cara não leva mais a palavra, abandona o chamado, abandona tudo. Isso aqui não vale a pena. Começa a acreditar naquilo que Jezabel está falando, que Jezabel falava para Acabe, faz aqui, faz acolá, ela mandava e desmandava. Então começa a falar que você não vai viver, que você não vai conseguir, que isso não é para você. Então Jezabel é assim, ela vai matando o teu chamado. Então muito cuidado com isso, viu? Com esse espírito maligno, né? Isso acontece ainda nos dias de hoje. O espírito de Jezabel é terrível, destruidor, violento e em extremo, além de ser um espírito prostituto, confrontador e matador. Quer dizer, prostituto, né? Gosta da prostituição, implanta a prostituição, e aí pega, né, se possível, cabeça da casa e vai contaminando toda a casa. Então temos que tomar cuidado. Veja que isso aqui, nós estamos falando de uma passagem lá atrás, mas o espírito maligno que atua até os dias de hoje, como eu acabei de falar para vocês.
e pega o profeta, pega o sacerdote, né, o líder da casa, e vai destruindo. Você vê que Acabe pouco fez, pouco mandou aqui, tudo parece que ele tinha que ir lá e perguntar para Jezabel. Então é muito sério essa passagem. Eu sei que é um programa de estudo, mas presta atenção no que eu estou falando, porque faz a diferença na tua vida quando você entender algumas coisas, né? É responsável por introduzir costumes para acabar com a autoridade, incluindo daqueles que são os cabeças dos lares, como eu acabei de falar para vocês, esposos, pais, como elas fez com o seu marido Acabe. Então, ela não para só na autoridade espiritual, ela vai na autoridade também daquele lar. Acabe então dá ordem para Obadias sair para buscar junto às fontes, né, ervas para que pudesse alimentar cavalos, animais, pois eram importantes também para ações militares, então precisava alimentar tudo isso. Ele fala para Obadias, vai para um canto, eu vou para outro aí. E assim foi Acabe por um caminho e Obadias por outro. O quê? Buscando alguma coisa que pudesse alimentar ali, né, o seu exército. E ele também, enfim. Obadias tinha uma boa intenção, tanto que conseguiu esconder os profetas na cova e alimentá-los, uma vez que ele mesmo não conseguiu enfrentar Jezabel. Você vê que ele não conseguiu enfrentar Jezabel, mas o que ele conseguia fazer dentro da alimentação dele era esconder e, o mais importante, alimentar os camaradas. Porque, como eu acabei de falar para vocês, existia fome, então tinha escassez de alimento. Agora mesmo, ó, ele está fazendo o quê? Acabe para um canto e ele para outro atrás de comida. Então você imagina, só que para Acabe a culpa de tudo isso era de Elias. De tudo isso aí era Elias, porque Elias falou lá atrás que ia ter seca e coisa e tal. Então a culpa toda era de Elias. Quando ele viu acontecendo, a culpa ele lembrou de quem? Aquele que tinha prometido, né? Obadias já tinha arriscado, né? Vamos ler do versículo 7 ao 12, só para a gente entender um pedacinho. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai, diz a teu senhor, eis aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? O cara está querendo te procurar. Você quer que eu vou lá e falo que eu te vi, não fiz nada? Espera um pouquinho, né? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo a eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor, eis aqui está Elias? Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará, e eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então aqui você vê que Obadias tinha uma história, ele fala que ele servia ao Senhor, temia o Senhor desde a mocidade dele. Então não era um cara que conhecia o Senhor de ontem, de antes de ontem, pelo contrário, tinha história, mas evidentemente ele ficou com medo. Vou chegar lá para contar a história, agora vou falar sobre Elias. Cadê Elias? Eu vi Elias. Se o Elias virar, piscou, o que vai acontecer? Ele vai me matar. Ele fazia as outras nações, quando iam procurar Elias, fazia jurar que não tinham visto Elias. Agora você quer que eu vou lá e conto um negócio, está de brincadeira, né? Então Obadias já tinha se arriscado na sua vida a esconder os profetas de Deus e relatar a presença de Elias sem apresentá-lo a Acabe, no estado de fúria em que se encontrava, podia da mesma forma custar-lhe a vida. Então ele sabia que não dava para ele fazer isso aí. Então Obadias pergunta se Elias não sabia o que Jezabel tinha feito com os profetas, como havia matado e que ele havia escondido alguns profetas. Então ele aqui relata para ele: olha, você não viu o que Jezabel fez? Matando todos os profetas, eu consegui esconder aí, 2 tropinhas de 50 e 50 aí. Você imagina, vamos ler o 15 e 19 aí. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, seguido aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar-te a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas e poste ídolos que comem a sua mesa, a mesa de Jezabel.
ou seja, ali nós estamos falando de 800 profetas de Baal, entre os profetas e os postes-ídolos. Falou, traz todos esses camaradas aqui que eu quero conversar com eles, leva no Monte Carmelo. O que Acabe queria na realidade era culpar Elias pela seca e castigava a terra. E entretanto a maldição caiu sobre Israel, era resultado dos erros, dos pecados, não tinha nada a ver com Elias. A idolatria, os feitiçarias, os quais eles tinham se entregado, então não tinha nada a ver com Elias. Na verdade, o povo tinha se contaminado, entrado nisso aí e simplesmente estavam colhendo fruto disso, e é isso que Acabe não conseguia entender. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Vamos lá, essa passagem é uma passagem maravilhosa aqui, ministrando isso aqui num domingão, olha, fala sério. Acabe então mandou mensageiros para todo Israel para que todos os profetas fossem até o Monte Carmelo. Por que o Monte Carmelo? Vamos lá, vamos entender. Por ser um local de disputa entre Israel e os fenícios, que era o povo de Jezabel. Então tem que entender que nada na Bíblia é por acaso, né? Nós não temos um Deus de acaso, nós temos um Deus de propósito. E isso nós vamos entender ao longo de todo, né, à luz da palavra, aí, as ministrações. Você tem que entender que Deus não é Deus de acaso, é Deus de propósito. Então, ir lá tinha um fundamento, ser no Monte Carmelo, porque justamente ali, né, o povo de Israel enfrentava os fenícios, que era justamente o povo de Jezabel, e ser considerado um lugar sagrado dos deuses cananeus. Então, Elias falou, então vou lá onde vocês fazem o culto de vocês, e eu vou mostrar lá quem é o meu Deus. Você consegue entender isso? E às vezes você pode ter ouvido várias dessa ministração, mas você não entendeu o porquê do Monte Carmelo. Então tá aí, eu estou te explicando. Quando você vê a ministração de domingo agora, você vai saber o porquê do Monte Carmelo, não foi por acaso. Deus não é Deus de acaso, em nome de Jesus. Elias, por sua vez, chamou o povo à realidade, até quando eles cocheariam entre dois pensamentos, ou Deus ou a Baal. Mas o povo nada respondeu. Você vê que o povo estava na apostasia, estavam tão contaminados pela idolatria, que o povo nem escutou Elias, né? Bom, você já vê que Acabe não escutou, ninguém escutou. Então, se não é Obadias ali, que desde criança obedecia ao Senhor, não tinha ninguém, não tinha profeta nenhum, né? Vamos ler do versículo 22 a 25 aí. Deixa eu só achar aí. Okay. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e divididos em pedaços o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhi para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vossos deuses, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não via uma voz que respondesse, e manquenejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então, devia ser divertido. Eu acho que Elias, se tem um momento, Elias passou muito sufoco, né? Mas se tem um momento que ele deve ter se divertido, era ver aqueles caras dançando, como se fosse a dança da chuva, lá do fogo, sei lá do que, né? Dançando e nada, Baal não respondia, esse povo clamando. E ele falou, né, eu não vou botar fogo, ninguém de lá vai botar fogo, vamos clamar ao Deus, vamos ver quem é Deus mesmo. Ainda mais ali, justamente no centro onde os cananeus faziam adoração a Baal. Pense na vergonha e na humilhação que significava isso, né? Apesar de haver outros profetas no tempo de Elias, esse confrontava o fato de que somente ele, prontificaram-se a confrontar os profetas de Baal. Então aqui, o que Elias está falando que só existia ele? Obadias falou para ele ter escondido alguns profetas, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, somente eu, agora é que tenho coragem de vir aqui enfrentar. Então eu sou o único. Então para mim o restante não vale de nada, como eu dizer. Por quê? Só ele teve coragem de ir lá enfrentar e entrar nessa batalha. Tomaram então o novilho, prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, e nada de resposta. Andavam de um lado para o outro e nada.
Ao meio-dia, Elias zombava deles, pedindo para que eles clamassem em voz alta. Ó, começa a falar em voz alta, que vai que Baal está dormindo aí, né? Pode estar dormindo ou até atendendo alguém, ou ainda meditando. Pense nesses caras, acho que tá dando pirueta, né? Meu, fala mais alto aí, vai que o teu Deus está dormindo, ou está meditando, ou está ouvindo outra pessoa. Você imagina esses caras dando pirueta lá, né? Elias nessa parte aí foi formidável. Essa competição provaria que somente o Senhor é Deus. E passando as horas e nada, Elias então chamou o povo, e agora sim o negócio vai pegar. Vamos ler do versículo 30 ao 37. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que havia sido destruído, tá, pessoal? Que estavam em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então veja que ele começa os fundamentos lá atrás, daquilo que era a promessa que o Senhor tinha feito. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: ainda fazei a segunda vez, e fizeram. Disse: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para apresentar-se a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para com este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizesses retroceder o coração deles. Aqui, olha só que interessante. Primeiro, porque nós estamos falando que era uma época de escassez. A água lá estava valendo ouro, não tinha água, não estava chovendo. E mais, Elias mandou encher lá, você vê que ele manda encher 3 vezes lá de água até transbordar. E não só isso, ele ainda fez uma coisa mais ousada ainda. Ele mandou molhar o holocausto. Quer dizer, como vai pegar fogo no holocausto que naquela época não tinha maçarico não. Né? Você imaginou como que era para acender? Como que imaginavam, se eles for acender aqui, não vai conseguir. Mas era realmente para eles entenderem o poder de Deus diante daquilo que eles supostamente achavam que era Deus, que era Baal. Então presta atenção. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e até lambeu a água que estava no rego. Para provar que era Deus, veio além de consumir todo o holocausto, passou ali e lambeu toda a água que estava no rego. Quer dizer, aquilo que tinha sido colocado, um monte de água lá que estava transbordando, ainda ali foi lambido. Quer dizer, para não sobrar dúvida para ninguém. Assim todo o povo, vendo isso, caiu em terra, e assim Elias ordenou: lançai mão dos profetas de Baal. Agora o negócio vai esticar. E assim nenhum deles escapou. Elias fez descer o ribeiro de Quizon e ali os matou. Quer dizer, ali não ficou mais nenhum. Os 400, né, os possíveis, os profetas de Baal morreram, todos eles foram consumidos ali. Elias ali mostrou que era Deus, o Deus de Israel. Amém? Ainda tem aí alguns minutos aí, vamos lá. Dá tempo da gente ver, essa história é maravilhosa, né? Elias então diz a Acabe para ele subir, comer e beber, pois já se ouvia o ruído abundante de chuva, e assim fez Acabe. Enquanto isso, o profeta Elias colocou o rosto entre os joelhos e pediu para que o seu moço subisse e olhasse, né? Subisse e olhasse para o mar. E ali subiu e voltou, dizendo que não via nada. E assim Elias o fez subir por 7 vezes. Então, o que acontece? O profeta chegou para cá e falou assim: ó, já vai andando aí, porque agora vai vir chuva. Agora eu vou mostrar o poder do meu Deus. Isso aqui foi só uma amostra grátis. Prepara aí, porque vai vir chuva. Tinha seca, mas agora você entendeu quem é o Deus que manda aqui. Então agora vai vir chuva, vai acabar com essa fome aí, vai acabar com essa seca. Talvez ali, né, muito possivelmente, o Senhor estava tratando com o povo, para ver se o povo entendia. Né? E como que era na época de juízo? Não era assim? O Senhor fazia, o povo se encurvava, passava um tempo, né, novamente, o Senhor dava uma nova oportunidade. Então aqui muito possivelmente o Senhor estava dando uma oportunidade para aquele povo.
E só que ele falou para Acabe, eu já saio porque vai vir chuva. Só que mandou o seu moço subir lá e olhar, o moço olhou e falou assim, eu não estou vendo nada não. Eu estou ouvindo ruído de chuva. Então eu estava profetizando. E o moço falou, não vi nada. Ele falou, continue lá. E mandou por 7 vezes o camarada lá. Vamos ler do versículo 44 a 46 aí, né, do capítulo 18. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma da mão de um homem. Olha só, você vê que para o milagre de Deus não precisa de muito, né? O camarada viu só uma palma. Para quem? Se fosse o incrédulo, falava, mas nem que fosse uma nuvem nem inteira, né? Imagina uma palma de uma mão, né? Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegrecerão como as nuvens com o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha só o que ele teve que fazer. Um pequeno sinal foi suficiente para crer que a chuva cairia abundantemente. E o que nós estamos precisando é exatamente assim. É de um sinal. A gente tem que olhar um sinal de Deus. Quando Deus dá um sinal, mas eu não vou discutir se é grande ou se é pequeno. Deus me deu uma palavra, me deu um sinal. Crê na palavra, crê no sinal, porque vai acontecer. Aqui o profeta teve que subir 7 vezes. Às vezes sabe o que está faltando para a gente? Olha eu ministrando, né? Já não dá, né? Não tem jeito, né, bispo? A bispa está aqui, então vamos lá. Então, assim, às vezes a gente não quer subir 7 vezes, né? Então, você subiu a primeira vez, olhando, não viu nada, fez uma coisa. Eu acho que o Senhor errou o endereço. Não errou o endereço. O endereço está certinho, é você mesmo. Então, o seu moço subiu 7ª vez. Na 7ª vez ele viu só um punhadinho de nuvem, mas aquele punhadinho de nuvem fez toda a diferença para um povo que estava passando fome, né? Passando uma seca, né? Tremenda. Então, isso é o poder de Deus. E essa passagem é uma passagem muito linda. Nós vimos 2 passagens importantes aí, 3, né? Viu aí? Não dá para ministrar mais um capítulo, então eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Na segunda-feira, dia capítulo 19, 20 e 21, em nome de Jesus, tá? Para a gente, a semana que vem a gente termina a primeira reis. Então, acontece, nós vimos aqui, Elias sendo alimentado pelos corvos, já na primeira experiência que aparece Elias. A Bíblia não relata nada antes disso referente a ele, só que ele é tesbita, né, de Gileade, coisa e tal, mas assim, não fala mais nada, né, até então, mas a gente sabe que ele foi um grande profeta, um dos maiores profetas relatados na Bíblia. Então a importância dele já vê, tanto que quando aparece o nome dele, logo na sequência ele já vive um milagre de ser alimentado pelos corvos. Não era qualquer milagre, desculpa, não era para qualquer um, o cara era o cara. Logo na sequência o senhor fala, mas bom, tá bom, já está experimentado, tá, então faz o seguinte, você vai para uma cidade aí onde está todo mundo numa seca danada, passando fome lá, você faz o seguinte, você vai lá e procura uma viúva. Ô Deus, o Senhor mandou começar meu ministério, já me dá uma empreitada dessa aí, procurar uma viúva, naquela época uma viúva ainda mais pobre, está de brincadeira, né? Não tinha uma viúva rica lá para me procurar, né? Como sunamita, para me fazer um quartinho, me hospedar e ficar um bom tempo lá até essa seca acabar, não. O Senhor mandou ele procurar lá, né? E uma mulher numa terra estrangeira, que passa, né, automaticamente viver aquilo que o povo de Israel, sendo servo de Deus, não conseguia entender. Uma mulher que estava vivendo numa terra estrangeira, né, não se deixou contaminar, né, e viveu ali o sobrenatural, ouviu a palavra do Senhor, obedeceu, e ali teve um milagre maravilhoso. Não só um, né, 2, que além de ser alimentado, né, essa mulher entregou uma oferta de vida, que era o último punhado que ela tinha, e viu não só a casa dela sendo alimentada, depois teve, né, o filho dela ali que estava morto. Então Elias já começou assim, ó, a pleno vapor. Elias começou realmente o ministério dele com bastante coisa. Aí o senhor falou, tá bom Elias, está preparado? Já está capacitado? Agora tu vai enfrentar Acabe. Você vai enfrentar Acabe e Jezabel. Você já está pronto. Já passou 3 experiências importantes. Parece que a gente lembra, né? Quando a gente é ungido. Se você já foi ungido, já foi lapidado, capacitado, agora toma que é tua, né? Então ele já começou a enfrentar ali os profetas, né, de Baal. Então você vê que Elias foi marcado, né, o ministério dele logo no começo aí, com guerras ferronhas aí, né? Enfrentar a quantidade de profetas que ele enfrentou, na terra dos cananeus, ali onde eles entregavam a adoração a Baal, né? Enfrentar Jezabel, sabendo que ela estava mandando matar todos os profetas. Então, olha, você imagina,
Senhor, você está mandando eu ir na casa de Acabe, você tem certeza que é para mim ir lá, meu? A mulher dele está mandando matar todo mundo, só está de brincadeira comigo. Então obedeceu, um profeta obediente, foi lá, obedeceu, e aí o Senhor usou a vida dele, maravilhosamente. Então é uma passagem muito importante, E depois o profeta acaba com toda a seca que estava tendo naquela terra. Então é uma palavra maravilhosa, nós precisamos entender aí essa passagem importante. Amém? Então na segunda-feira a gente vai ver Elias no Monte Horebe, outra passagem também, onde Elias agora vai enfrentar um outro lado da moeda, uma outra versão da moeda, que é a parte onde ele como ser humano também não é fácil. Então nós vamos ver aí, segunda-feira, não perca a luz da palavra, que vai estar 10. Segunda e quarta-feira provavelmente não vou conseguir fazer tudo na segunda-feira, e aí na quarta-feira nós terminamos o livro de 1 Reis, e eu vou fazer um resumão de tudo, tem muita coisa importante no livro de 1 Reis, tá? Muito importante mesmo, e eu vou fazer esse resumão legal na quarta-feira que vem, legal, pessoal? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus, inclui sua cabeça aí, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ministrou nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que tudo aquilo que foi ministrado, que possamos compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amados, Pai, em nome de Jesus, Pai, que isso fique cravado na nossa mente, Senhor. Eu te peço também, Senhor, visita cada um que viu aí online, ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, da mesma forma, seja tocado, curado, liberto, restaurado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que possamos multiplicar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Já. Fala aí, Bispa. Deixa eu participar do seu Bispa programa. quer brincar, Bispa. A Bispa já ela está no ar também aí, pessoal. Vamos. Deixa eu participar do seu programa, né? Nunca participo do seu É programa, mesmo, né? Glória a Deus. Eu quero convidar todas as mulheres, que precisam de uma transformação, que precisam de uma libertação, de uma restituição, que precisa que esse mover entre na tua casa, transforme a tua vida, para estar com a gente daqui a pouco, daqui 10 minutos. 10 minutinhos nós estamos entrando de novo. Só para a gente arrumar o cenário e a gente já está de volta. Amém? Amém. Obrigada pelo espaço do programa. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Todos os dias. Agora ele faz coraçãozinho. Que lindo. Amém, pessoal? Um beijo Até grande. já. E não esquece, segunda-feira tem conteúdo importante, quarta-feira tem resumão de tudo. Eu espero vocês. Pode perder. Amém? Em nome de Jesus. 7 horas da noite. É Um isso beijo aí. grande, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal da rádio, a mesma forma. Um beijo grande. Tchau, tchau.